E o consórcio 116 Sertões, composto pela portuguesa Mota Engil, além da Odebrecht e da Neoinvest, venceu o leilão nessa semana da Rota dos Sertões e vai administrar a concessão da rodovia por 30 anos. A disputa marcou a volta oficial da Odebrecht às grandes concessões públicas após o que aconteceu na Lava Jato. Para entender esta volta e o que isso significa para a Odebrecht e para os próximos leilões, a gente conversa agora com o colunista de infra da CNN, Maurício Portugal. Maurício, que bom estar aqui. Esta volta era muito aguardada pelo mercado porque a Odebrecht, Nova Honor, estava se preparando. Qual a tua leitura desse retorno? Boa tarde. Boa tarde, Naga. Um prazer estar aqui falando com você. Olha, para quem está no setor de infraestrutura há uns 30 anos, eu realmente comemoro, recebo com enorme alegria o fato de uma empresa que passou pelo que a Odebrecht passou durante a Lava Jato voltar a esse mercado, e eu diria que voltou de uma maneira que eu não me surpreenderia se ela tivesse bastante sucesso no leilão, no próximo leilão, que é a da Rota 2 de Julho, que é uma continuidade da Rota dos Sertões, tá? E é um projeto muito maior, né? Só para o nosso telespectador ter uma ideia de que é que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma rodovia que vai de Feira de Santana, a segunda maior cidade na Bahia, que tem uma atividade agropecuária muito forte. É um hub logístico da Bahia. É um hub logístico da Bahia. Para você ter uma ideia do crescimento, Feira de Santana tem crescimento parecido com aquelas cidades do Centro-Oeste, ou crescimento parecido com o da China. Tá? Tem sido coisa de 10% por ano nos últimos 2 anos. Tá? A rodovia vai de Feira de Santana, é o trecho da BR-116, né, que cruza o país de norte a sul. Ela vai de Feira de Santana até Salgueiro, em Pernambuco. Passa por 16 municípios, 3 em Pernambuco, os outros no estado da Bahia. E o que você tem ao redor dessa rodovia é um polo de produção agropecuária, sobretudo de carne bovina. A quantidade, esse polo não é tão relevante do ponto de vista da produção do país, né? A produção maior está, evidentemente, lá no Centro-Oeste, mas passa também por um polo, esse relevante não só para o Brasil, como para o mundo, né? De produção de sisal. É a maior área de produção de sisal do mundo. Essa área produz em torno de 95% do sisal do Brasil e em torno de 50% a 60% do sisal do mundo, né? Então é uma rodovia relevante, né? Marca a volta da Odebrecht para as concessões, né? Ela tinha preservado concessões fora do país, né? Colômbia, Peru, né? E que são controladas por essa empresa que agora ganhou o leilão, né? Então, como ele disse, é uma enorme alegria ver isso acontecer, ver o setor crescendo e as empresas nacionais também crescendo e começando a ocupar de novo o espaço que ocupava. Portugal, quando aconteceu tudo aquilo na Lava Jato, existiam muitas preocupações, o que era absolutamente razoável e pertinente à época. A primeira tratava, obviamente, da governança, da capacidade da Odebrecht como grupo empresarial de se reinventar processos, punir pessoas e voltar azeitada. Então, eu quero te ouvir sobre esta reformulação da Odebrecht como grupo econômico, como nas suas capacidades, seus processos, para ter uma governança adequada agora. E também sobre a inteligência que existia na Odebrecht desde sempre, se ela foi preservada, os talentos, a tecnologia que existia dentro daquele grupo está mantida? Olha, a tecnologia eu acho que está mantida. Várias pessoas que tinham se afastado da Odebrecht voltaram nos últimos anos. A maior parte das pessoas não tem noção
da potência que era, não só a Odebrecht, a engenharia nacional. Os grandes grupos, né? Antes da Lava Jato. Porque já faz quase 10 anos, né? Na verdade, mais de 10 anos que a Lava Jato fez o estrago que fez. Acho que a Odebrecht terminou, durante uma época, os talentos saíram e se espalharam pelo mercado, mas há uma volta de talentos e eu tenho esperança que isso aconteça também com as outras grandes empreiteiras. A Andrade, por exemplo, está aí no processo de reestruturação. A Queiroz Galvão passou por um processo de reestruturação e está em momento final. A Galvão Engenharia manteve a parte de construção, né? Acho que só das maiores, acho que só a OAS e a Camargo foi que, de fato, terminaram saindo do setor, né? Então, eu tenho esperança que elas voltem a ocupar mercado. A Odebrecht tem uma coisa particular, né? Porque tinha uma gestão, um método de gestão extremamente descentralizado, que era, e de formação de talentos, que era uma coisa realmente reconhecida mundialmente, né? Eu espero que não tenha se perdido, a cultura que existia dentro da empresa em relação a isso não tenha se perdido e que a gente veja, não só ela, mas as grandes empresas nacionais tendo sucesso aí nos próximos anos. Às vezes me incomoda um pouco quando eu vejo eu acho bom que empresas internacionais estejam no Brasil, a gente tem excelentes empresas internacionais no Brasil, as nossas licitações têm que ser abertas, isso é bom para o usuário e para o poder público, mas me incomoda às vezes quando eu não vejo as empresas nacionais entre as principais empresas de engenharia fazendo as obras principais e nas concessões de serviços principais do país. É muito interessante essa história, essa conversa, porque a Odebrecht, todas essas grandes construtoras que o Portugal mencionou, elas estavam no estado da arte da tecnologia de engenharia e o Brasil era reconhecidamente um dos países, pelo menos nos mercados emergentes, mais sofisticado na sua capacidade de engenharia e isso não pode ser perdido, definitivamente não pode ser perdido, é um asset do Brasil. Portugal, dá para esperar o Odebrecht em outras concessões? Você mencionou o outro trecho ali que continua desse complexo rodoviário. Dá para pensar que o Odebrecht pode voltar em outras áreas, aeroportos, trilhos, enfim, como foi no passado? Eu acho que dá, mas precisa de um tempo, né? Acho que o consórcio com a Mota-Engil fortalece muito a empresa. Eu tenho a impressão de que eles estão olhando com mais carinho para o Nordeste, onde era o maior portfólio de rodovias dele, que eles tiveram que se desfazer nos momentos. E onde nasceu o Odebrecht também. Onde nasceu o Odebrecht, né? Na Bahia e em Pernambuco, lá na origem, né? Então, eu espero que sim, mas acho que tem um caminho para isso, né? Né? Esse é o tipo de coisa que você tem que ter capital, né? E essas empresas, não estou falando apenas da Odebrecht, estou falando em geral, delas todas, todos esses grupos que a gente citou. Essas empresas ainda têm dificuldade de financiamento, mesmo tendo feito todo o processo, né, para restaurar, para suprimir as irregularidades, né? Elas ainda têm dificuldade de financiamento. Então, tem um caminho a se fazer, eu espero que seja feito, eu espero que a gente possa, daqui a alguns anos, voltar aqui e dizer que a gente tem grupos nacionais operando vários tipos de infraestrutura, como a gente teve no passado, né? Bem, separar o joio do trigo e continuar com o que é bom do Brasil, a tecnologia na engenharia é algo muito bom e que deve ser preservado. Maurício Portugal, obrigado pela conversa, meu caro. Bom fim de semana. Eu que agradeço.